curso, vamos entender um pouco a definição de patrimônio cultural dentro da Constituição brasileira. O que o artigo 216 fala e define que é patrimônio cultural? Então, nesse módulo, nós vamos tentar responder e entender um pouco essa questão. O que é considerado em sua forma e no seu símbolo, na sua imaterialidade, patrimônio cultural? E quais são as proteções voltadas para esse patrimônio aqui no Brasil? O que a Constituição define? Então, pegue aí sua caneta, seu lápis e bora comigo para a aula. Ao longo da história do Brasil, nós tivemos diversas constituições. Então, nós somos, por definição, um Estado constitucional. A Constituição que nós utilizamos hoje é a de 1988. Então, para que serve a Constituição? Bom, a gente tem que levar em conta que ela traz diretrizes, normas, especificações para que sejam criadas políticas públicas voltadas para o bem comum da comunidade. A Constituição ela tem um caráter democrático, ou seja, plural, que inclua todos os tipos de cidadão e todas as suas necessidades e demandas na sua Constituição. Então, para isso, a gente tem que pensar que na Constituição estão todas as definições que norteiam nossas demandas populares e norteiam ações que nós temos que fazer. Como professores da rede pública, é muito interessante a gente ir na Constituição para entender algumas definições para que consigamos levar a cabo a ideia de educação como um direito, Se a gente compreende a educação como um direito, a gente também tem que compreender as definições do que é essa educação dentro da Constituição. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre o conceito de patrimônio cultural na Constituição brasileira. No artigo 216, que define o que é patrimônio cultural na Constituição brasileira, nós temos aí uma norma, uma diretriz, uma ideia de como trabalhar isso e como implementar essa educação patrimonial, que mais à frente pode ser uma das atividades que podem ser feitas de acordo com essas definições que vamos trabalhar hoje sobre educação patrimonial e sobre patrimônio cultural. Então, eu convido vocês para a gente compreender junto esse artigo 216, que ele está previsto que no artigo 216 constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial. Para a gente compreender essa lei, a gente tem que entender cada um desses conceitos. O que essa lei quer dizer com patrimônios de natureza material e imaterial? Bom, os bens, eles são definidos, o patrimônio cultural são definidos entre esses materiais, que são os bens palpáveis, físicos, esses bens que têm visualização. E dentro dessa ideia de patrimônio material, nós temos os imóveis e os móveis. Os imóveis são os que estão, como diz a palavra, imóveis, estão fixos e permanentes em um lugar só. E os móveis são os que podem ser deslocados de um lugar para outro. Por exemplo, os bens materiais móveis são aqueles que podem ser movidos, então, por exemplo, uma fotografia. Os bens materiais imóveis são casas, edifícios, estruturas, monumentos. Por outro lado, a Constituição continua pontuando que existem os bens materiais, que são os bens que não têm materialidade, eles são bens subjetivos. Eles são crenças, modos de pensar, festividades. E ele também está previsto como patrimônio cultural dentro da Constituição brasileira. Retomando aí a leitura do artigo 216, constitui-se patrimônio cultural tomados individualmente ou em conjunto e são portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. O que quer dizer essa referência? O que quer dizer a identidade e as memórias? Então, a gente tem esses bens de natureza material e imaterial, mas só que eles têm que ter referência e têm que ter consonância dentro da sociedade. As pessoas têm que olhar para esses bens
e sentir uma identidade, como se eles representassem a sua cultura, a sua maneira de viver e a sua maneira de ser. Então, dentro da Constituição prevê que os bens têm que ser ou material ou imaterial, ou seja, bens físicos ou bens que não têm materialidade. Esses dois bens eles têm que ser referência para uma comunidade. Por exemplo, eu uso de referência de um bem, eu me referencio a ele para me identificar. Eu preciso desse bem, esse bem ele é uma maneira de me mostrar a minha referência cultural, da onde que eu vim. Ele me referencia, ou seja, eu uso dele para mostrar quem eu sou, de onde eu vim, quais os meus costumes, qual a minha religião, quais são as minhas práticas. Então, dentro da Constituição, a gente vê aí uma gama, né? Tá bem aberto os tipos de bens que podem ser utilizados como patrimônio cultural. Por exemplo, uma comunidade indígena, ele tem como referência utilizar um tipo de dança específica. É isso que demonstra as características desse grupo, então isso é uma referência cultural para esse grupo. Cada um dos grupos que compõem a sociedade brasileira, que não é só um grupo homogêneo, são diversos grupos com diversas formas de se expressar diferente. Nós podemos ver nas diversas formas de sotaque de cada estado, por exemplo, que o imprescindível de ser um patrimônio cultural é que esses bens têm que demonstrar a identidade desse povo, desse grupo social, dessa comunidade. Então tem que ser um bem de referência, é isso que a Constituição define. Que independente da forma e do material que é feito esse bem, que o que importa, o ápice de definição do que é um patrimônio cultural é a referência dele para a comunidade, uma referência que demonstra identidade e ação e modo de viver de um grupo específico.